Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque o Senhor é bom e tem sido bondoso para comigo. Hoje, iremos dar continuidade ao livro de Provérbios. Eu peço que o Senhor seja conosco no dia de hoje, a leitura de hoje. A nossa mente expanda e tenhamos novas percepções daquilo que está escrito na sua palavra. Que o Senhor nos revele aquilo que ainda não revelou aos outros. Assim orei, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ler a partir do capítulo 22 em diante. Diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia injustiça colhe a desgraça, e a hora da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Manda embora o zombador e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas eles subvertem as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer assim, ou que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. 30 provérbios dos sábios. Provérbios capítulo 22, verso 17 em diante. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração. E se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não escrevi 30 provérbios de conselho e conhecimento? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Provérbio 1. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Provérbio 2. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Provérbio 3. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com o que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Provérbios 4. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Provérbios 5. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Provérbios 6. Provérbios capítulo 23, verso 1 em diante. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você.
Encoste uma faca na sua própria garganta. Se você é glutão, não cobice os pratos deliciosos que eles servem, porque essa comida é enganadora. O provérbio 7. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique isso à sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 8. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Provérbios 9. Não fale com um tolo, porque ele despreza a sabedoria das suas palavras. Provérbio 10. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Provérbios 11. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Provérbio 12. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Provérbios 13. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Provérbios 14. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, Provérbio 15, escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Provérbio 16. Escute o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que o deu à luz. Provérbio 17. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante ela fica à espreita, e multiplica entre os homens os infiéis. Provérbio 18. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Provérbio 19, capítulo 24, verso 1 em diante. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência, e os seus lábios falam para ferir. Provérbio 20. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis.
Provérbio 21. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com a prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbio 27. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. Provérbio 23. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. Provérbio 24. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Provérbio 25. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para sua alma não ficará sabendo, e não pagará ele a cada um segundo as suas obras. Provérbio 26. Meu filho, coma mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, verá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. Provérbio 27. Não espie a habitação do justo ou perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. Provérbio 28. Quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Provérbio 29. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios 30. Meu filho, tema ao Senhor e o rei, não se meta com os revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem o conhecerá? Mais alguns provérbios dos sábios. Provérbios capítulo 24, verso 23 em diante. Estes também são provérbios dos sábios. Parcialidade no julgamento não é bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo, e depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com os seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o mundo de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando. Olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Similes e lições morais. Provérbio 25, verso 1 em diante. Também estes são os provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las, como a altura dos céus e a profundeza da terra. Assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso
para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará? Se o seu próximo o puser em apuros, defenda a sua casa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio, a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel como apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente à casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal. Em tempo de angústia, como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia. Quem vem de um país distante, como fonte que foi turvada em manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O tolo. Provérbios capítulo 26, verso 1 em diante. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato, segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagem por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. Provérbio 26, verso 13 em diante. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua.
A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar na boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios. Provérbios capítulo 26, verso 17 em diante. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando, como um louco que lança fogo, flecha e morte. Assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Não se gabe no dia da manhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Provérbio capítulo 27, verso em diante. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa ao favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àquele que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã sua bênção soará como maldição. A goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você amoece o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância.
para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Provérbios 28, verso em diante. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Por causa da transgressão da terra, mandam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial, que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas, quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lava a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Terminamos os 7 capítulos e iremos dar continuidade, porque faltam apenas poucos outros capítulos. Então vamos ler o 29 até o 31. Provérbio 29, verso em diante. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo do imposto o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede, mas para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários
odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor que dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para o justo, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. As palavras de Agur, Provérbios capítulo 30, verso 1 em diante. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Um coração, Provérbios 30, verso 7 em diante. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Outros provérbios, Provérbios 20, verso 10 em diante. Não calunie o servo diante do seu Senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os conflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem duas filhas, que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu,
o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4, que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganeses, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que se põe a apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante. Na verdade, 4 que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o extingar a ira produz brigas. Conselhos para o rei Lemuel. Provérbios capítulo 31, verso 1 em diante. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis o Lemuel, nem não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. O louvor da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, verso 10 em diante. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta aí de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao vaso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas,
no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. E assim terminamos o livro de Provérbios. E eu venho dar graças ao Senhor, porque foi bom conosco durante a leitura. E eu creio que Ele foi revelando coisas durante essa leitura. Pai, eu oro agora, pedindo que o Senhor me dê o necessário para que, não tendo pouco, eu roube, e não tendo muito, eu me desvie do seu caminho. Assim, conforme está escrito em Provérbios. Pai, mas esse necessário, que seja segundo a sua vontade, e aquilo que eu consiga suportar e poder transbordar na vida dos outros. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Espero que essa mensagem chegue a mais pessoas, com a ajuda da pessoa que ouve agora, e partilhe essa mensagem para os outros. Pai, graças te dou, e eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.